Autismo e a primeira pergunta: mas como? As origens ou o que causou? A primeira pergunta que podemos fazer ao descobrirmos o que é o autismo é aquela em que tentamos entender como as coisas começam. O que causa o autismo? É uma pergunta importante, comum a todos que buscam entender sobre o assunto. Porém, a resposta não é tão simples. Mas vamos tentar explicar aqui de forma mais simples e resumida possível, no meio desse mar de pesquisas científicas sobre o autismo. Primeiro, e antes de tudo, vamos ver a definição de autismo. Vejamos. O DSM, o manual que médicos e psiquiatras usam para embasar as diferenças entre uma doença e outra. No DSM-5, de texto revisado, diz que o autismo, no Código de Diagnóstico F84, ele tem as características de um déficit, uma diminuição, por assim dizer, da comunicação e interação social. É um déficit no desenvolvimento quando comparados às outras pessoas da mesma idade, ou seja, comportamentos repetitivos ou restritos, como gostar de ficar olhando para um ventilador girando ou gostar de apenas um único assunto, o que seria também chamado de hiperfoco. Vejamos, neste primeiro estudo, uma outra definição do que é o TEA, o transtorno do espectro autista. E percebam, todas as referências dos nossos artigos e estudos trazidos aqui nesta apresentação, todas elas vocês podem encontrar na última parte deste vídeo ou desta postagem. Todas as referências estão ao final desta apresentação, caso queiram ler. Vamos lá. No primeiro estudo, o TEA é um conjunto de condições heterogêneas de neurodesenvolvimento caracterizadas por dificuldades na interação social e na comunicação, verbal e não verbal, comportamento repetitivo e interesses incomumente estreitos, que aparecem durante a primeira infância. Ou seja, bem, agora, com este brevíssimo resumo do que é o autismo, ou melhor dizendo, de quais comportamentos nós devemos prestar atenção para diferenciar um autista de um não autista, e claro, vejam bem, somente um médico é permitido diagnosticar um autista conforme a lei brasileira. Vamos prestar bem atenção nisso, hein? Então, vamos buscar ver algumas evidências científicas, alguns estudos que nos mostram um pouco das possíveis causas. Já falando quanto às causas do autismo, podemos dizer que elas são incertas até o momento. Não existe ainda nenhuma certeza científica sobre o que causa o autismo, mas podemos ter algumas pistas do que poderia, por assim dizer, ajudar a causar o autismo. Até agora, os estudos chamam de causa multifatorial, ou seja, vários fatores, várias circunstâncias, várias situações e detalhes que se juntam para então termos o autismo. Os dois principais aspectos são as causas genéticas e as causas ambientais, ou seja, são causas tanto hereditárias, além e unidas das causas ambientais, que podem ser diversas, como, por exemplo, a influência da alimentação, metais neurotóxicos, a imunidade
e como foi a gestação do bebê, ou até mesmo o sexo do bebê, ou seja, menino ou menina. Tudo isso pode influenciar de alguma certa forma a causa do autismo. Alguns exemplos de estudos para nos ajudar a entender as causas do autismo. Vejamos. O nosso segundo estudo aqui nos diz o seguinte: embora algumas formas de autismo sejam claramente genéticas, permanece o fato de que os fatores de herdabilidade não podem explicar adequadamente todos os casos relatados, nem o seu aumento drástico nas últimas décadas. Em particular, estudos sobre gêmeos demonstram agora que fatores ambientais comuns são responsáveis por 55% do risco de desenvolver autismo, enquanto a susceptibilidade genética explica apenas 37% dos casos. E adiante. E por que os sintomas evidentes do autismo surgem por volta do final do primeiro ano de vida? É provável que, pelo menos, alguns dos fatores ambientais que contribuem para o risco de autismo exerçam seus efeitos deletérios no desenvolvimento neurológico. Ou seja, apesar de ter essa influência dos dois fatores, ambiente e genética, a genética por si não é capaz de explicar tudo. A genética não pode ser, não é a única causa. A genética não é capaz de explicar tudo o que acontece com a gente, por óbvio. Mas vejamos mais adiante, no nosso terceiro estudo. Nele, o estudo diz assim: a causa do TEA é desconhecida, mas foram caracterizados vários fatores de risco genéticos e não genéticos que, isoladamente ou em combinação, estão implicados no desenvolvimento do TEA. Vejamos os fatores genéticos. Em 20 a 25% das crianças ou adultos com TEA, as causas genéticas podem ser identificadas na forma de mutações de novo, variações genéticas comuns e raras. No geral, o banco de dados de genes do Simons Foundation Autism Research Initiative, um banco de dados de genes candidatos do autismo, lista cerca de 1.000 genes associados ao TEA. Fatores ambientais. Os fatores não genéticos que mediam o risco do TEA podem incluir idade dos pais, estado nutricional e metabólico materno, infecção durante a gravidez, estresse pré-natal e exposição a certas toxinas, metais pesados ou drogas. A conclusão do estudo. Até o momento, a etiologia e os mecanismos patogênicos permanecem incompreendidos. Ou seja, não adianta dizer que ou é culpa da genética, ou é culpa do ambiente, ou é culpa disso ou daquilo. O nosso estudo até aqui nos mostra: não temos certeza. Repetindo, a etiologia e os mecanismos patogênicos permanecem incompletamente compreendidos. Eles não conseguiram até agora compreender a causa completamente. A causa está incompleta. Vejamos. Não podemos culpar nada nem ninguém. Vamos bater nessa tecla. É totalmente incerto e injusto, apesar das suspeitas,
culpar alguma coisa ou alguém de ser a causa ou a origem, por assim dizer, do autismo. Vejamos agora um quarto estudo. No nosso quarto estudo, nós temos mais dúvidas sobre outras evidências que também são incertas. Vejam só. Mas os homens são particularmente vulneráveis. 3 estudos de padrões de expressão gênica observam que os homens geralmente tinham uma expressão mais alta de genes implicados no TEA, como reguladores da cromatina e genes relacionados ao envolvimento imunológico. Então, aqui podemos começar a questionar, por exemplo, o motivo de terem mais homens do que mulheres diagnosticados com autismo. Então, nós voltamos à pergunta inicial: é genética ou é alguma coisa do ambiente? É a genética nos homens ou o efeito do mascaramento, o que é chamado de masking, nas mulheres e meninas, que faz ter muito mais homens do que mulheres diagnosticadas? É o social? É uma causa social? É o ambiente? É culpa da cultura? É a dificuldade do médico, do psiquiatra, identificar as características do autismo das mulheres? Seria isso? Ou é tudo junto e misturado? E o mesmo estudo anterior continua assim. Os transcriptomas eram distintos, com camundongos fêmeas, revelando um enriquecimento para moléculas de ECM, provavelmente proporcionando um efeito protetor. Por exemplo, foi demonstrado que a testosterona e o estrogênio têm efeitos contrastantes no sistema imunológico. Por exemplo, foi demonstrado que a testosterona e o estrogênio têm efeitos contrastantes no sistema imunológico e que tem sido repetidamente demonstrado que desempenham um papel patológico no transtorno do espectro autista. Outro fenótipo fortemente implicado no autismo também é afetado pela testosterona. Moléculas-chave envolvidas na neurotransmissão, como o GABA, glutamato, serotonina e BDNF, estão todas implicadas no TEA e moduladas por hormônios sexuais. Ainda, este mesmo estudo conclui: ainda não está claro se a maioria das diferenças entre a apresentação masculina e feminina do autismo surge de ações reguladoras diferenciais dos hormônios sexuais ou de outros modificadores. Mas a presença de um fenótipo sexualmente dimórfico está bem estabelecida. Pesquisas futuras provavelmente elucidarão uma imagem mais clara da identidade e dos mecanismos dos modificadores específicos do sexo. Voltamos à pergunta: é o sexo? É ser menino ou menina que vai causar o autismo? O que podemos dizer é: não sabemos. Não podemos afirmar nada. Não temos certeza de nada. Ainda, né? Ainda não sabemos. Mas vejamos mais um quinto estudo, agora com metais tóxicos. Nosso quinto estudo diz: vários estudos recentes revelaram que a homeostase biometálica desempenha um papel crucial na patogênese de distúrbios neurológicos, como o transtorno do espectro do autismo. Evidências substanciais indicam que a homeostase neuronal perturbada de diferentes íons metálicos como ferro,
chumbo, mercúrio, selênio, zinco, pode mediar a disfunção sináptica e prejudicar a formação e maturação de sinapses. Ou seja, traduzindo essa confusão química, o processo natural das células do cérebro do bebê pode ser afetado por algum metal tóxico, como o chumbo, o cobre, o mercúrio e o selênio. E com isso podem, de alguma forma, interferir no modo como os neurônios, ou seja, o cérebro do bebê, pode e irá se desenvolver. É basicamente o como o cérebro do bebê vai funcionar durante a vida. Por isso, os metais também são possíveis candidatos a ser uma das também possíveis causas. Ou seja, em resumo, não podemos de forma nenhuma apontar o dedo e dizer é isso e aquilo que causa o autismo. Nem os cientistas sabem e vira e mexe eles mudam de opinião. Pois, é claro, sempre tem um estudo novo. A cada descoberta tudo pode mudar. Mas a única certeza que temos é que não temos certeza. A lição que fica é completamente errado culpar alguém ou alguma coisa pelo autismo. Ninguém é culpado. O que importa é nós darmos esse primeiro passo e começarmos a entender o que é de fato o autismo e, com isso, o como podemos aprender e nos educar para ajudar e aceitarmos da melhor maneira possível essa condição que muda totalmente a vida de milhões de pessoas pelo mundo. Mais uma vez, não temos a causa clara, não temos uma explicação clara. Temos somente pistas, evidências científicas. Agora, algumas das referências para quem quiser adentrar aos estudos que nós utilizamos nesta apresentação e continuem nos seguindo para saber mais sobre essa importante questão do futuro das nossas crianças no Brasil e no mundo e de tantas pessoas que já cresceram e que só agora estão descobrindo o autismo.